Quer saber qual a solução para esse problema que você está passando? Como enfrentar e vencer aquela dificuldade? Basta fazer o que Jesus hoje testemunha no Evangelho. Eu afirmo isso sem nenhuma dúvida no meu coração, primeiro, porque a palavra de Deus nós cremos verdadeiramente. E segundo, porque podemos experimentar e testemunhar com a nossa vida. A grande arma que o Senhor nos entrega é a arma da oração. Quem reza não se desespera. Quem reza adquire um olhar sobrenatural. Não é sobre os acontecimentos. Quem reza adquire sabedoria, discernimento. Gente, quem reza sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. Por quê? Porque é Deus que inspira, porque é Deus quem guia. Quem reza tem certeza da vitória, sabe que pode esperar no Senhor, porque as coisas acontecerão no tempo devido. São Padre Pio já nos ensinava, né? A oração é a chave que abre o coração de Deus. Quando você reza, o céu se move, o mundo espiritual se move. E hoje nós encontramos então Jesus no Evangelho, Jesus rezando, Jesus em diálogo com o Pai. São Paulo vai nos exortar, antes de tudo rezai, antes de tudo, elevai as vossas preces, a vossa súplica ao coração de Deus. Quantas vezes nós tomamos determinadas atitudes e nos arrependemos porque faltou a oração, não rezamos antes. Decidimos sem pedir a orientação de Deus. E o Senhor hoje nos exorta, nos chama à oração. E qual hoje a grande dificuldade para mantermos uma vida constante de oração? Porque a nossa oração, ela precisa ser perseverante. Precisa ser uma oração cheia de fé. E muitos de nós vai colocar então, mas irmã Maria Raquel, como encontrar tempo para rezar? Jesus responde para você. Nós encontramos Jesus vivendo um minuto heróico. Jesus sabe que assim como você, o dia dele será cheio. O dia dele será cheio de pessoas para atender, pessoas para conversar, pessoas para curar. Ele precisa ir a outras regiões. Jesus sabe que o dia será intenso, puxado. Como você, pai, mãe de família, profissional, estudante. Então Jesus vive um minuto heróico, mas a oração não pode faltar. Jesus acorda na madrugada para rezar. Quando desenvolvemos esse hábito, quando desenvolvemos vida de oração, nós nos sentimos descobrindo um paraíso. A nossa vida passa a ser vivida de outra maneira, porque a oração nos dá sabedoria. Quantas vezes nós carregamos aquele sentimento ao longo do dia que está tudo em desordem, não é que está uma confusão, vamos experimentando uma certa frustração, não conseguimos fazer aquilo que nós nos dispomos a realizar naquele dia. E como poderia ter sido diferente se eu tivesse dado primazia a Deus por meio da oração? Faça a experiência. Comece o seu dia dando esta primazia a Deus. Uma oração, não uma oração puramente mecânica, mas uma oração que é um diálogo com Deus. Nós recebemos diariamente centenas de pedidos de orientação espiritual. Como eu posso fazer isso? Como alcanço isso? Como enfrento? Se eu pudesse responder em uma palavra, eu responderia oração. Quem reza sabe o que precisa fazer. Quem reza consegue essa ordem, porque é o próprio Deus que vai ordenando. Então, Jesus hoje nos convida, através do seu exemplo, a viver esse minuto heróico. Nós temos uma certa deficiência na nossa formação, de modo que não compreendemos o quanto a oração é necessária. A oração é tão ou mais necessária que o alimento corporal, que o alimento material para o nosso corpo. Nosso corpo tem necessidades básicas, são indispensáveis: comer, beber, dormir. A nossa alma também tem as suas necessidades, sem as quais ela falece, sem as quais ela morre. E a oração é uma dessas necessidades. Eu preciso rezar. E uma oração contínua. Um outro grande problema, nós vamos para a oração por um dia, por uma semana, por um mês, e depois abandonamos a oração. E abandonamos ou porque alcançamos a graça, ou porque a graça ainda não chegou e nós desistimos. É ou não é verdade? Nós não entendemos que a oração,
é trato de amizade com Deus. Como diz Santa Teresa de Jesus, que oração é relacionamento, que oração é diálogo com Deus. Que oração é uma conversa com aquele que nós amamos e sabemos que nos ama. Estar com Deus na oração já é a grande graça. E buscando o reino de Deus e a sua justiça, muitas outras graças nos são acrescentadas. Nós temos momentos mais intensos de oração? Temos, como a quaresma da igreja que se aproxima. O Exército de São Miguel já está se preparando em março. Nós vamos viver um tempo forte, intenso de oração. A quaresma de São Miguel, que é um outro tempo forte de oração no Exército. Mas nós só podemos intensificar algo que nós já temos, né? Nós precisamos ter vida de oração. Eu convido você a topar este desafio, a viver esse minuto heróico. Como Jesus que desperta na madrugada porque sabe que o seu dia será cheio. E claro que ao final do dia, nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele providenciou. Mas muitas vezes nós já estamos cansados, extenuados, não é? Fazemos uma oração breve porque já não conseguimos mais corresponder, já estamos realmente cansados, por isso dá a Deus a primazia, né? O melhor do dia, o melhor daquele tempo. E você vai colher os frutos na sua vida. Você vai perceber uma transformação a partir de dentro. Então são duas, quando as pessoas perguntam, Maria Raquel, como eu posso discernir a vontade de Deus? A oração e aquilo que na primeira leitura nós também encontramos, né? Samuel, orientado por Eli, pelo sacerdote Eli. É preciso que recorramos também à direção espiritual. De preferência um sacerdote, né? Mas hoje nós temos uma grande demanda, são muitas pessoas necessitadas de direção espiritual e muitas vezes, né, em determinadas realidades de dioceses, os sacerdotes não conseguem abarcar a grande demanda, né, porque também são eles que ministram, né, os sacramentos. Então, se abre para a possibilidade de que consagrados realizem essa direção espiritual ou leigos também, né, ministeriados, que têm esse ministério de aconselhamento, que possam dirigir outros espiritualmente. Mas eu já digo para você, nosso coração é um sacrário, nós temos que ter muita prudência, né, ao abrir o nosso coração, né, a partilhar aquilo que é tão íntimo com outras pessoas. Então, procurar, primeiro pedir a Deus que coloque essa pessoa no seu caminho, que lhe mostre quem é essa pessoa, né? E buscar alguém que deseje a santidade. Nós não vamos encontrar, né? Talvez você encontre alguém, mas o normal é que nós não encontramos pessoas prontas, santas, acabadas, mas pelo menos que essa pessoa tenha um desejo sincero de ser santo, santa, que busque a santidade, né? Com radicalidade, com um desejo profundo, uma pessoa que busque uma vida virtuosa, que tenha um testemunho de vida, de busca de Deus. Então a oração e a direção espiritual, né, são esses dois pilares. Santa Teresa vai nos exortar e dizer, né, quem guia a si mesmo se condena, se precipita no inferno, porque nós não somos bons em guiar a nós mesmos. É um grande mistério, né? Por isso que Deus nos dá pastores, e pastores segundo o coração de Deus. É o que nós precisamos para que possam nos guiar até essas verdes pastagens, né? Deus se vale, como aqui na primeira leitura, Deus se utiliza de Eli, né, para orientar Samuel. Então que você possa pedir a Deus na sua oração também a graça de um orientador espiritual, de alguém que possa lhe dirigir espiritualmente, que possa lhe guiar neste caminho de busca de Deus, esse caminho de santidade. Vamos para a proclamação do Evangelho de hoje. Tem muitos pontos aqui que nós poderíamos ressaltar, mas foi isso que Jesus hoje, não é, deixou mais forte no coração: vida de oração. Estabelece isso como propósito, como meta, né, para a sua vida, e você vai perceber quantos frutos saborosos você colherá. Evangelho segundo São Marcos. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus.
E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servir-os. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus e, quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós encontramos o Jesus que tem autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios. Jesus que cura, que liberta. Mas em meio a esse apostolado do Senhor, hoje ressoa forte a necessidade da oração. Jesus se retira para rezar. É a fonte. É ali onde Jesus, na sua humanidade, ele vai sendo fortalecido para cumprir em tudo a vontade do Pai. Jesus que nos ensinou a rezar: Pai nosso que estais nos céus. Certa vez São Francisco em oração foi rezar com um dos frades, o Pai Nosso, e ele passou a noite inteira, ele não conseguiu sair dessa palavra, Pai. Pai. Que hoje, inspirados também na vida dos santos, nós possamos desenvolver essa vida, uma vida de oração. Você, com seu diário espiritual, seja do Exército de São Miguel ou outro que você providenciou, vai escrevendo, vai anotando. Muitos têm perguntado: irmã Raquel, como eu organizo o meu diário espiritual? Ali é para você registrar o seu encontro com Deus. Como é que eu faço? Eu leio o Evangelho e aquilo que ficou mais forte eu já registro. Depois eu solto um pouco a caneta e vou rezando ali no Espírito Santo, e no final eu anoto então aquilo que Deus falou ao meu coração, aquilo que inflamou o meu coração. Ali é um diário espiritual. Ali você registra esse encontro amoroso com o Senhor. Você vai se descobrir uma outra pessoa. Nós colocamos muito na nossa oração e é lícito, Pedimos a conversão daquele filho, daquela filha. Pedimos ao Senhor que transforme o coração daquele esposo, daquela esposa, que converta o coração dos meus pais. Maravilhosa em nossa intercessão. Precisamos continuar. Mas muitas vezes nós esquecemos de falar também com o Senhor sobre o nosso coração. E entender que talvez as pessoas não mudem, ou pelo menos talvez se demore um pouco esse processo. Mas o Senhor quer realizar uma mudança em mim. O Senhor quer converter o meu coração. O Senhor quer me transformar por dentro. E esse é um fruto imediato da oração. A nossa transformação interior que vai acontecendo gradativamente, dia após dia, quando nós perseveramos na vida de oração. É possível perceber no diálogo a presença de uma pessoa que tem vida de oração e de uma pessoa que não tem vida de oração. É possível, é uma experiência sensível, a gente é possível perceber. Claro, a oração não é apenas quando eu estou ali, como diz a palavra, ao rezar, se tranque ali, entre no seu quarto, feche a porta e fale ao seu Pai que vê no segredo. Isso é oração, mas nós também desenvolvemos a oração ao longo do nosso dia. Podemos, nos nossos diversos trabalhos e afazeres, estarmos com o coração, como na missa nós rezamos, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, o nosso coração necessita estar em Deus ao longo de todo o dia. No meio daquela louça que eu estou lavando, da casa que eu estou arrumando, do cliente que eu estou atendendo, no trânsito, o nosso coração está em comunhão com Deus. É claro, mas isso não dispensa a necessidade de entrar no quarto, fechar a porta e rezar e falar com Deus. Jesus está dizendo: nós só temos tempo para aquilo que é prioridade na nossa vida.
E só teremos tempo para a oração quando a oração for de fato uma prioridade. Mas quando você conseguir ordenar isso, tudo mais vos será acrescentado. Tenha certeza. Que hoje você acolha, né, essa exortação do coração do Senhor, que é resposta a muitos dos seus questionamentos. Você não apenas encontrará a solução para aquele problema, não apenas saberá como enfrentar e vencer aquela dificuldade, mas muito mais do que isso. Você descobrirá um Deus amor, você desenvolverá um relacionamento, né, um trato de amizade com aquele que você sabe que te ama e que você também o ama. Né? E é uma experiência extraordinária do amor de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe o seu propósito, marque essa data, né? Esse dia 12 de janeiro, é o dia em que você firmou um propósito, né? De nutrir, desenvolver vida de oração, ainda que seja aqueles 15 minutinhos na madrugada, ainda que seja aquele tempinho, mas esse tempo é um tempo meu e de Deus, para que a partir daquele encontro com Deus eu possa sim ser o melhor cristão, melhor pai, melhor profissional, melhor filho, porque Deus Deus vai transformando a gente, né? Faça essa experiência e depois volte aqui para me contar o que aconteceu, porque eu tenho certeza as coisas vão acontecer. Encontro você no poderoso terço do combate. Estamos com Nossa Senhora desatadora de nós e no rosário da madrugada às 5 horas da manhã, Nossa Senhora desatando os nós das nossas vidas. Já desatou o nó dos medos, né? O nó das contaminações espirituais, e hoje ela deseja desatar o nó da ira, né? Então, venha fazer esse caminho conosco e colher as bênçãos, as graças do coração de Deus. Deus abençoe você até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Compartilhe essa palavra, envie esta palavra para tantas outras pessoas, porque eu tenho certeza que ela é resposta de Deus para muitos corações neste dia.